Olá, queridos, que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente no coração e na vida de cada um de vocês nesse dia. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: Ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor. Porém digo uma palavra e o meu servo será curado, porque também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que acompanhava, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o seu servo curado. Enquanto eu estudava sobre essa palavra, o Espírito Santo trouxe uma palavra ao meu coração, tão interessante a respeito do caráter e da personalidade desse centurião. Humildade. Hoje eu não vim falar a respeito da fé do centurião, mas a respeito de um princípio que ele seguia e que ele conhecia muito bem, que era humildade. Perceba, um centurião era a coluna vertebral do exército romano, e além disso, além de ter um título, um posicionamento, uma posição tão importante naquele tempo, ele ainda havia construído, usado seus recursos para construir a sinagoga daquela região. Ele tinha motivo suficiente para se sentir digno de se aproximar de Jesus pessoalmente e interceder pelo seu servo que estava doente. Mas ao invés disso, o centurião percebe em si mesmo a sua indignidade. Ele tinha autoridade terrena para mandar em muitas pessoas, mas a autoridade divina para curar o seu servo, ele reconheceu e ele viu que só Jesus tinha. E então ele envia anciãos, assim fala, ele envia anciãos para pedir que ele venha curar o seu servo. E os anciãos, quando se encontram com Jesus, dizem: Ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Perceba, o que mais nós podemos ver hoje em dia é merecimento. Quando você entra na internet ou quando você conversa com pessoas, a filosofia da maioria delas na nossa sociedade atualmente é tão parecida com o posicionamento desses anciãos diante de Jesus. Merecimento. Tantas pessoas procuram consultorias, procuram aconselhamentos, mentorias, para ver em si mesmos, em sua própria existência, em sua própria humanidade e força, o merecimento. Faça isso e você conquistará tal coisa. Siga esse pensamento, essa filosofia de vida e você alcançará a vida plena por si mesmo. Religiões, filosofias, mentorias, coaching, tantas coisas tentam te convencer e convencer a mim e a você de que nós podemos, pelo nosso próprio poder, por metodologias, por formas de fazer, de viver, por filosofias de vida, conseguir uma vida plena, conseguir a cura interior, conseguir a plenitude de vida, alegria e paz. Merecimento. Será que quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós colocamos as nossas vidas diante de Jesus, nós, assim como o centurião, nos despimos da nossa dignidade terrena, do nosso merecimento terreno e natural aos olhos naturais e reconhecemos a autoridade de Jesus? Sabe quando a grande fé que foi tão reconhecida por Jesus surgiu no coração do centurião? Essa grande fé surgiu não por confissão positiva ou pela certeza que ele tinha que Deus podia fazer, mas primeiro ela surge quando ele olha para ele mesmo e percebe que não há poder nele para salvar uma vida. E assim deve ser o nosso pensamento diante de Deus. Assim nós devemos perceber que nós mesmos não temos o poder de operar o sobrenatural,
Se eu e você não temos poder para mudar a nossa vida, para a cura de uma doença, para a cura das emoções, para mudar a nossa situação financeira, muitas vezes caótica, neste momento tão difícil que nós temos vivido, se nós podemos olhar para nós e ver que não temos esse poder de modo natural, de onde vem o poder? De onde vem o poder, senão de Jesus? E o centurião percebeu isto. Ele entendeu que, apesar de ter autoridade para mandar em tantos, ele não tinha poder para operar milagres. Então ele reconheceu. E quando ele vê em Jesus o poder que não havia nele mesmo, a fé cresce em seu coração e se torna tão grande ao ponto de ele ter convicção de que com apenas uma palavra, mesmo que Jesus não entrasse em sua casa, não tivesse contato com seu servo que estava à beira da morte, ele teve convicção que o poder de Deus se sobressaía de tal forma sobre a sua fragilidade que ele podia operar apenas com uma palavra. E esse é o reconhecimento dele. Ele ao menos fala com Jesus, ele nem ao menos fala com ele. Primeiro ele envia anciãos, depois ele envia amigos, quando Jesus já está indo em direção à sua casa. E manda dizer, eu não sou digno de vir falar pessoalmente com o Senhor, mas eu tenho certeza que a autoridade, ele expressou a Jesus a sua fé de tal forma que ele tinha certeza que a mesma autoridade que ele tinha para mandar em pessoas, vá, e a pessoa vai, faça isso, e a pessoa faz. Era o poder que Jesus tinha para dizer que seja curado, seja liberto, seja ressuscitado dos mortos. Diante de tamanha fé, que vinha de um princípio de humildade, Jesus reconhece e honra a fé daquele centurião. A humildade do centurião elevou a sua fé. A consciência de fragilidade daquele centurião diante de um poder sobrenatural e divino de Jesus elevou a sua fé de tal forma que no final da história a sua fé foi honrada. O princípio da honra é a humildade. Precisamos nos despir diante de Deus de toda força que nós pensamos ter em nós mesmos, da convicção que nós temos, da certeza que nós temos que nós podemos fazer, que nós podemos mudar, que nós podemos agir da nossa própria maneira. Precisamos nos despir de todas essas convicções e nos colocar diante de Jesus, assim como o centurião se colocou. Senhor, sou indigno. Tão indigno ele se sentia que não teve coragem ao menos de ir falar com Jesus pessoalmente. Vamos refletir sobre essa palavra. Vamos observar esse traço de caráter do centurião, essa sua personalidade tão interessante, essa sua atitude tão interessante, que se sobressaiu tanto, se diferenciou tanto do posicionamento até mesmo dos anciãos judeus daquele tempo. Nós não temos merecimento. Eu e você não temos merecimento diante de Deus. Nós precisamos nos lembrar disso. Quando formos nos colocar diante de Deus, quando formos pedir algo, quando viermos diante dele para interceder por alguém, precisamos nos lembrar da nossa indignidade. Por mais que o mundo lá fora, por mais que as pessoas nos tentem convencer de que nós podemos, por força própria, mudar a nossa situação, seja ela qual for, o único poder que realmente pode operar de forma eficaz e plena em nossas vidas é o poder de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E o centurião entendeu isso. E foi através dessa atitude de fé, dessa certeza, dessa convicção que o seu servo foi curado. Vamos refletir sobre essa palavra e ter a certeza que o poder curador de Jesus pode nos alcançar através da nossa atitude de humilhação e de indignidade, de reconhecimento da sua autoridade eterna e que se sobressai tanto ao nosso próprio braço. Vamos orar nesta hora. Feche os seus olhos, se coloque diante da presença de Jesus com humildade, reconhecendo a sua indignidade, reconhecendo que você não tem poder para mudar, que você não tem poder para fazer, mas que Ele é o único que tem autoridade sobrenatural. Ó Senhor, nesta hora eu coloco diante do Senhor esta vida que assiste esse vídeo nesse momento. Que o Senhor venha alcançar o seu coração de maneira sobrenatural. Que o Senhor venha trazer a ela, Pai, um sentimento de humildade e de reconhecimento do poder sobrenatural que só o Senhor tem.
Ó Deus, eu te agradeço por este momento, porque o Senhor tem mostrado a esta vida o quanto ela é indigna e o quanto ela precisa do Senhor. Que o Senhor venha tocar na sua vida nesse momento e que através da humildade do seu coração, a fé dessa pessoa seja elevada e a sua situação seja mudada, que o milagre do Senhor possa ser operado de maneira plena e completa em sua vida. Em nome de Jesus, eu coloco esta vida diante do Senhor e te agradeço pela sua obra nesta vida, neste dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Reflita sobre isso. Reflita sobre a sua indignidade, sobre a sua humanidade diante do poder sobrenatural de Jesus. Se esse vídeo impactou sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e dar o seu like. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Até a próxima!